Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos continuar falando de um anime sobre figuras mascaradas perseguindo várias pessoas no topo de arranha-céus. O anime se chama Tenkushin Panda e essa é a parte final da primeira temporada. Se você ainda não viu os outros vídeos, tem uma playlist aqui no canal com eles. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos no local da batalha anterior. Yuri se ajoelha cansada por lutar tanto. Logo em seguida, um investigador mascarado, pretendendo surpreender seu mestre, invade a sala onde Yuri está e começa a lançar facas em direção da menina, que tenta se esconder, mas é perseguida sem parar. O mascarado por um momento desaparece e reaparece, continuando seus arremessos, enquanto fala de Aikawa, e mesmo acabando seu estoque de facas, demonstra ter mais uma porção debaixo das roupas. De repente, ele é atingido por uma faca, revelando ser Mayuko, que rapidamente cai em cima dele e o imobiliza. A garota então agradece sua amiga, que menciona ter deixado o Sniper e Kuon descansando. Yuri então aponta a arma para o mascarado imobilizado e pede mais informações sobre Aikawa. O investigador começa a exaltar seu mestre e a declarar as mudanças sanguinárias que ele fará na humanidade. A jovem decide determinada que irá derrotar Aikawa, indo contra a todas aquelas ideias. O investigador fala que aquilo seria impossível, no entanto é apagado por um chute de Yuri. Passamos para Aikawa, que está escrevendo em um quadro, e anuncia que irá mandar para o ataque a Kusakabe, o nadador e o grande anjo, um poderoso mascarado que está sob seu controle. Enquanto isso, o Sniper desperta ao ouvir um barulho forte de trovão. Shinzaki está dormindo em seu colo, o deixando surpreso. Porém, ele tira seu terno e cobre Kuon enquanto pensa como Rika está. Seguimos para Rika Honjo, que está deitado em uma cama sendo cutucado por Kusakabe. E depois de um tempo, vai à janela e olha um nadador mascarado massacrando inúmeras vítimas. Do lado de fora, ele está sendo observado pela mascarada com roupas chinesas, aliada de Yoshida. Kusakabe fica irritada com o surfista tomando atitude sem pensar, e logo pensa no triunfo de seu mestre, o grande anjo, e lhe vem uma memória de um mascarado musculoso, apontando um bastão ensanguentado para ela e Aikawa. Nas lembranças, ele é atacado, mas derrota facilmente seu agressor enquanto fala sobre justiça. Então Kusakabe nos revela que sua intolerância contra o mal é tão grande que desencadeia uma força devastadora, transformando ele em um anjo rebelde que vê todos como inimigos. O homem fala que ele é a justiça, até que Aikawa fica de frente com um anjo, e antes que recebesse uma pancada na cabeça, usa seus poderes para selar as habilidades do mascarado. De volta ao presente, chega no quarto um jovem franzino, com as mesmas roupas e máscara do grande anjo. No mesmo momento, a chinesa mascarada envia pelo celular a foto da localização do inimigo. Passamos para o Sniper, que se mostra para Yuri e Mayuko, mencionando o sono de Kuon. Enquanto isso, Rika acorda recebendo a despedida do grupo de Kusakabe, que deixa o garoto sob os cuidados da serva mascarada. Agora, conversando com Yuri, o Sniper prevê que Aikawa enviará uma pequena porção de mascarados para uma melhor estratégia. A garota então recebe fotos pelo celular do prédio onde está localizado seu irmão, enviados pelo grupo de Yoshida, deixando ela nervosa e animada. Com a saída do grupo de Kusakabe, todos eles são fotografados pela mascarada chinesa. As fotos logo chegam ao celular de Yuri, confirmando as previsões do Sniper sobre a pequena quantidade que será enviada para atacá-los. Um pouco depois, o doutor e o Uzaki se aproximam e comentam sobre as frustradas tentativas de extrair informações do investigador mascarado, pela forte proteção que foi colocada pelo outro próximo de Deus que o controlava. Kazuma então comenta que ter contato com o poder de Aikawa lhe fez desbloquear uma nova habilidade, e pede para testar no Sniper, que aceita e pedindo que olhe para seu dedo, ordena que ele fique parado, mas o mascarado levanta a mão parecendo que não houve efeito algum. Porém, ele revela que tentou levantar ambas as mãos, mas por um segundo ficou imóvel, e declara que esse tempo é crucial para a vitória em uma batalha. Com a nova situação, Yuri resolve contar a verdade sobre todas as coisas. Logo depois, Shinzaki desperta com o casaco do Sniper, fazendo a menina apaixonada pressioná-lo em seu rosto, quando o mascarado surge na porta e lhe entrega uma tigela de comida. Ele esclarece para ela que a batalha logo começará, e em seus pensamentos manifesta admiração pela força da garota. Enquanto isso, o doutor está com seus amigos comendo pizza, enquanto avalia a história que Yuri lhe contou. Uzuki questiona sobre a decisão de ficar ao lado da garota, mas Kazuma revela que só pode cooperar com o melhor, deixando o garoto feliz por aquela decisão. Após uma completa preparação, todos se encontram no corredor, e o Sniper declara que o canhão será o trunfo final. Passamos para Kusakabe, que é avistada pela luneta do rifle, e antes que lançasse uma granada, recebe um tiro de raspão seguido por um grito de Uzuki, chamando ela como sua mãe. Mesmo um pouco abalada com o chamado, ela lança as bombas de fumaça, enquanto o Sniper perde visibilidade, pedindo ao garoto que conte mais sobre sua história. Logo em seguida, Yuri, Mayuko e Ain estão posicionados impedindo a passagem do mascarado franzino e o nadador.
computador. Em desespero, ele liga para seu mestre, e pelo telefone, ouve 7 palavras ditas por Aikawa, gerando a libertação de um poder devastador, que revela a verdadeira forma do grande anjo. Demonstrando ter pouco controle sobre o mascarado, Aikawa fala sobre sua suposta localização, dizendo estar no prédio logo à sua frente, e que para encontrá-lo teria que derrotar aquelas pessoas. Então o poderoso anjo dá uma pancada no chão enquanto salta sobre as garotas, e corre para o seu objetivo, fazendo Ain persegui-lo por se preocupar com a vida de Kazuma, fazendo Yuri pedir para Mayuko que vá ajudá-la, enquanto ela luta com o nadador mascarado. Seguimos então para Kusakabe, que parece estar debilitada, revelando ter ficado assim depois que ouviu a voz da criança. Passamos para o grande anjo, que começa a escalar o edifício, porém recebe um tiro do topo, mas segura o projétil com apenas 2 dedos, e logo em seguida quebra a janela e entra no interior do arranha-céu, continuando sua busca. No topo do prédio, o sniper percebe a manifestação de medo de Shinzaki, e a conforta prometendo que irá protegê-la. Em uma das salas, o poderoso mascarado come pedaços de pizza, quando de repente é atacado por Ain, que atinge apenas uma imagem residual, que em alta velocidade aparece atrás dela, fazendo a menina atacar diversas vezes, mas o grande anjo desvia de todos os golpes, e por fim quebra a espada de Ain. E antes que pudesse eliminá-la, Mayuko e Kazuma aparecem para ajudá-la. Kazuma então usa seu novo poder de paralisia, e no mesmo instante o grande anjo é atacado, mas resiste e escapa do golpe de Ain e Mayuko, pois ficou imóvel apenas por 0,8 segundos. O grande anjo, percebendo o perigo de ter o doutor ali perto, pega a bala que aparou com os dedos e a atira como um rifle, usando a força de um peteleco, atingindo em cheio o pescoço de Kazuma, fazendo Ain correr em sua direção e cobrir o sangramento do local atingido, e logo em seguida saindo da sala a pedido de Mayuko. Buscando agora uma solução, a garota conversa com a sua versão mascarada e pergunta o modo de derrotá-lo. Ela então responde ter uma possibilidade de aumentar as chances de vitória, e inicia a ferramenta de desfragmentação e pede para que a menina ganhe tempo. Rapidamente, o anjo surge do seu lado e dá uma pancada no chão, fazendo a garota ser jogada na parede, enquanto fica momentaneamente surda por causa da onda de choque. Antes de fazer uma nova investida, o Sr. Tanabe aparece na porta do salão desafiando o mascarado, que reflete sobre sentir que o velho é parecido com ele. Mayuko aproveita para fugir dali apressadamente. Logo, ela recebe a informação de que faltavam 2 minutos para a ativação do novo modo. No esconderijo, a sua versão mascarada revela que a ferramenta apagará coisas desnecessárias de sua memória, para ter mais espaço para o poder de processamento. Mayuko fica receosa, mas logo seu clone revela que a coisa desnecessária seria ela mesma. Mayuko se sente chocada e no instante seguinte é envolvida em um corpo astral e se despede de sua projeção. Depois daquilo, Tanabe é derrotado e o mascarado vai até o corredor e olha a garota revestida com uma aura Scarlet com intenso brilho e que rapidamente executa um ataque com um raio, seguido por uma sequência de golpes com faca. Passamos para Yuri e o mascarado de sunga, que ajusta seu óculos mergulhando na névoa e surgindo atrás de Yuri, que o acerta com uma forte cotovelada, estilhaçando sua máscara, dando a chance de Yuri finalizá-lo com um tiro. No terraço, o sniper discute a situação com Uzuki, que questiona se o mascarado realmente iria abandonar todos ali. Porém, o sniper diz que nunca faria isso. Então Uzuki se vira e fala que irá salvar todo mundo, pois sabe que aquilo é o certo a se fazer. Eles conversam enquanto o sniper ampara Shinzaki em seus braços. Voltamos a Mayuko, que já se sente desgastada com todo o combate, e manifesta seu desânimo, pensando ter sido tudo em vão, pois o inimigo ainda permanecia de pé. Contudo, o grande anjo dá sinais de estar também ferido pela intensa batalha, o que traz esperanças para a mente da garota. Enquanto isso, Kuon, nos braços do sniper, tem imaginações fantasiosas e mais animada, imaginando seu casamento com ele. Em um momento já premeditado, Mayuko joga sua faca pela janela, e lembrando que deveria sinalizar no momento correto, se lança pela janela gritando bem alto, levando o sniper a falar a localização exata para Kuon, que agora revestida por uma aura brilhante e azulada, prepara o grande canhão da torre central, que em seguida dispara na direção exata que foi apontada por ele. No momento seguinte, vemos Kusakabe, que antes de ligar para seu mestre, é impedida por um tiro certeiro do sniper em seu celular, e vendo o garoto ao seu lado, fica confusa com algumas memórias e foge dali. Shinzaki, agora mais calma, pede ao grupo para irem confirmar a derrota do inimigo. Passamos para Mayuko, que se espanta ao ver o mascarado sair dos escombros, e ainda vivo dizer que se esquivou do projétil usando toda a sua força, mas que isso comprometeu a maioria de seus órgãos. Mesmo assim, ele se aproxima de Mayuko e, fraco, decide eliminá-la. Porém, percebe um ataque vindo de Yuri, que salta do andar de cima e bate em sua cabeça. Ela aponta sua arma e antes que pudesse atirar no anjo, lhe é informado por um espectro em sua mente que seu comprimento de onda coincide com o do anjo à sua frente, desbloqueando assim a habilidade de controlar anjos. Escondido nas sombras, o investigador mascarado ouve sobre o sobrenome Honjo de Yuri, fazendo ele ligá-la a Rika, que possui o mesmo sobrenome. Enquanto isso, a menina está decidindo o que fazer com o anjo, e Tanabe aparece falando que aquele jovem não tinha más intenções, levando Yuri a largar suas armas e usando sua nova habilidade, selando o poder do mascarado, fazendo ele retornar à sua forma franzina de antes. Depois daquilo, o grupo de Yoshida recebe notícias sobre a vitória de Yuri, porém
Kazuma foi o preço que pagaram pela intensa batalha. Ain, mesmo abalada, lembra das ordens finais de seu mestre, que dizia para continuar lutando ao lado de Yuri, o que faz a menina chorar pela confiança que ele colocou nela. Depois de tudo aquilo, vemos Rika receber uma ligação de Aikawa, que revela a ele ter descoberto sobre sua irmã, e mesmo tentando desviar do assunto, faz o rapaz ameaçá-la, deixando Rika irritado, desafiando ele a tentar derrotá-la. Em seguida, no topo de um edifício, Yuri juntamente com seus amigos demonstram estarem prontos para o que vier pela frente. Após o ending, vemos Rika e Aikawa em uma sala, onde o garoto recusa uma proposta oferecida para ele, o que faz o rapaz mostrar na tela de um celular com símbolos avermelhados. Fala galera, vocês acham que esse mundo de mascarados merece uma segunda temporada? Me contem nos comentários o que vocês acharam dessa primeira temporada de Tenku Shinpan. E se você vivesse em um mundo tomado por goblins e terríveis criaturas, você teria coragem de enfrentá-los em combates épicos? Quer conferir todas essas lutas de Goblin Slayer? Então clique aqui nesse vídeo, ou veja outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.